A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sim que você esteja bem. Eu sou o Pastor Heraldo. Então, nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 13. Vamos falar aqui sobre diversos peixes na rede. E antes da gente entrar no nosso tema e falarmos sobre essa última parábola de Jesus trazida por essa revista, eu quero apresentar aqui a nova revista do próximo trimestre. Nós vamos falar um pouco sobre os profetas menores. E eu quero fazer um convite para você que ainda não faz parte do nosso canal, não se inscreveu no nosso canal. Para você receber aqui essa revista em PDF, nós temos um grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Lá no grupo do Telegram nós temos essa revista em PDF. Nós vamos todas as semanas lançando aqui o Word e também o slide dessa lição, alguns questionários também que a gente consegue com outros parceiros e amigos, alguns outros modelos de slide a gente sempre vai colocando lá no grupo do Telegram. Então, se você não faz parte desse grupo, acessa aqui na descrição do vídeo o link, faz parte do nosso grupo do Telegram. Um outro convite que eu deixo é se inscreva no nosso canal, irmão. Sabe por quê? Essa lição, propriamente, eu já trabalhei ela lá no trimestre passado, retrasado, na lição dos adultos. Já foi trabalhada essa lição aqui no nosso canal. Então nós temos 13 vídeos falando sobre os profetas menores. E cada lição dessa foi gravada de uma maneira muito especial. Deus nos deu uma sabedoria, graças a Deus, nós encontramos uma metodologia de explicar os profetas menores, sabe? Reino do Norte, Reino do Sul, a gente trouxe mapa, gráfico, falando sobre cada profeta, sobre cada contexto em que esse profeta vivia, e assim fizemos aplicações, ok? Ainda nós não conhecemos o conteúdo dessa revista, se vai ser parecido com o conteúdo, assim, a escrita, né? A metodologia usada por esse autor aqui talvez seja diferente da outra. Mas independente disso, eu faço convite para você acessar esses vídeos. Eu vou sempre deixar aqui na descrição do vídeo o link desses vídeos para que você clique e vai assistindo. Se eu fosse você, se eu fosse dar essa aula nesse trimestre, profetas menores, se você for escalado para dar as aulas de profetas menores no próximo ano, se eu fosse você, eu ia lá no canal, colocava na playlist lá da revista dos profetas menores, que tem lá aqui no nosso canal, você coloca a playlist e ouve todos os vídeos. É importante que você ouça todos os vídeos para que você entenda o contexto geral. A gente explica o contexto geral no começo e quando a gente começa a entrar nos profetas, um por um, a gente faz a descrição do tempo que ele estava, qual é o rei que estava vigente, qual era o tipo de pecado que o povo estava cometendo, o que tipo de situação esse profeta estava combatendo. E se ele estava no Reino do Norte, no Reino do Sul, se era antes do exílio, se era depois do exílio, porque nós temos profetas que viveram antes do exílio, profetas que viveram depois do exílio, profetas que viveram no exílio. Então, como que eu distingo um do outro? É importante você fazer essa distinção, explicar ali para os alunos. E nesses nossos vídeos, nós temos 13 lições que vão te ensinar a você fazer toda essa panorama dos profetas menores. É uma aventura, é uma série. Coloca vídeo por vídeo, coloca na playlist, coloca para tocar um atrás do outro, faz aí uma maratona de vídeos, que quando você for dar essa aula, que essas aulas, a sua mente vai abrir muito, você já vai estar muito bem instruído. Aí você só vai pegar o conteúdo dessa revista, que talvez tenha uma variação a mais ou menos de conteúdo, e aí você já vai estar norteado naquilo que você vai precisar falar. Amém? Isso é um conselho que eu dou. Sempre nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo das lições dos profetas menores todos os links, mas vai lá na playlist Profetas Menores e coloca lá para tocar todos e aí pode ser abençoado em nome de Jesus. E aí nós temos o nosso texto de referência dessa lição de número 13, Mateus 13, verso 47 ao 50. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Atente para essa informação.
toda a qualidade de peixe. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Então, como vem toda a qualidade de peixe, a gente precisa fazer uma separação. E assim também está sendo confeccionado no mundo espiritual e no reino de Deus. Tem gente vindo, a gente convida, e tem gente vindo, enchendo as igrejas, enchendo as catedrais. Só que vai chegar um momento que vai ter que haver uma separação. Por isso que há muitos escândalos na igreja. E a gente às vezes fala, meu Deus, mas não são todos evangélicos, não são todos crentes. E nós vamos aprender nessa lição que não é bem assim. Vai chegar o dia em que Deus, através dos seus anjos, farão a separação. Por enquanto, o nosso papel é pregar o evangelho, é trazer as pessoas através dessa rede. Verso 49, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. A gente não pode fazer essa separação. A gente só tem que evitar que nós escandalizemos ao ponto da gente perder a fé. E tem um monte de gente perdendo a fé porque se escandalizou. Não faça isso, continue focado no Cristo, porque Ele morreu pelos seus pecados e Ele vem te resgatar. E aí, quando Ele vier te resgatar, Ele vai ter que fazer a separação entre aqueles que são deles e aqueles que não são. Versículo 50, e o que acontece com essas pessoas que não são do Cristo? Serão lançadas na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Introdução enquanto na parábola do joio e do trigo. A ênfase é sobre a paciência de Deus. Na parábola da rede, a ênfase se encontra na justiça de Deus contra os maus, mas ambas fazem referência à consumação dos séculos. Até eu dei essa aula para os jovens lá da minha igreja, os adolescentes, e eu falei para eles, nós estamos no período da paciência de Deus, da misericórdia de Deus. Só que o mesmo Deus que é paciente, que tem esse atributo da paciência, da misericórdia, sabe? Da graça, é o mesmo Deus, é um Deus que também tem um atributo da justiça. Então vai ter que chegar um dia em que Deus vai fazer os homens prestarem contas. E é esse dia em que ele vai ter que separar aqueles que atenderam o seu chamado de coração e aqueles que vieram apenas para cumprir a sua própria vontade, talvez por algum objetivo pessoal, não se sabe, porque eles estão por aqui. A rede foi lançada, eles foram atraídos, mas aqui permaneceram e não se converteram de fato a Deus. Tópico 1, a imagem da rede da pesca. A parábola da rede é mais uma das quais Jesus faz comparação com o reino de Deus. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores. Simão Pedro, seu irmão André, João e Tiago, filhos de Zebedeu, que faziam parte da cooperativa de pescadores da Galileia. Dessa forma, os primeiros discípulos entenderam muito bem o que Jesus estava ensinando. Se fosse hoje, nos nossos dias, Jesus não chegaria falando sobre pesca, rede, tipo de peixe, tipo de rede, maneira que foi lançada a rede. Ele não chegaria e falaria para nós sobre plantação, sobre lançar semente ao campo, ou coisas desse tipo. Ele chegaria e provavelmente ele falaria sobre redes sociais, sobre Instagram, sobre internet, sobre computadores. Ele usaria a linguagem que para nós é uma linguagem a todos comum, né? Então ele usaria provavelmente uma linguagem no nosso nível para que a gente pudesse entender. Jesus está usando aqui uma linguagem no nível dos discípulos, de maneira que quando ele explica essa parábola, quando ele conta essa parábola, todos falaram, entendemos Jesus. 1.1, a representação do reino de Deus. A parábola não compara o reino de Deus com uma rede, mas sim devido à declinação no grego, a melhor tradução seria assim se passa na consumação. Vai ser no final, lá no final, quando o reino de Deus for expandido a todas as nações. De acordo com Joaquim Jeremias, a rede mencionada por Jesus é de arrasto, conhecida também por arrastão. Ela é semelhante a um funil fechado, arrastada entre dois barcos e coleta todo tipo de ser aquático que entra nela. Jesus fez de seus discípulos pescadores de homens. Dessa forma, assim como a rede de arrasto, não devemos fazer acepção de pessoas. Todos devem ser alvos da mensagem do Evangelho e apresentados a Cristo indiscriminadamente. Lá no nosso título, eu coloquei propositalmente uma fotinha, uma fotografia de dois barcos, uma rede ao meio desses dois barcos e ali os pescadores em cima dela. É exatamente aquela imagem que é essa rede de arrasto, tá? Eram dois barcos perpendiculares um ao outro, assim, e no meio aqui, nesse triângulo aqui, estava a rede.
Aí quando esse barco ia caminhando, conforme ele vinha caminhando, ele vinha arrastando os peixes, todo tipo de peixes com ele. Assim também é a mensagem do evangelho, ela é lançada. E aí vem todo tipo de pessoas para o reino de Deus, vem fazer parte das igrejas, mas nem todo mundo que vem, de fato, vai olhar para a mensagem do evangelho e vai se arrepender dos seus pecados. Tem gente que vai vir por interesse da esposa, do esposo, do filho, por algum motivo econômico, enfim. A gente não sabe, a gente não consegue julgar o coração das pessoas. Por isso que os anjos vão fazer no final essa separação. Nosso papel agora é trazer as pessoas, é arrastá-las com a mensagem do evangelho. 1.2. Toda espécie de peixes. Quando se arrasta uma rede desse tipo, se coleta todo tipo de peixes, comestíveis ou não. Acredita-se que no lago de Genezaré, vulgo Mar da Galileia, existiam mais de 20 espécies de peixes diferentes. Os peixes que não prestavam eram os peixes impuros, conforme citado em Levítico, todos sem escama e sem barbatana. Outros animais aquáticos, como o camarão, muito apreciados entre os gentios, eram tidos como não comestíveis para os judeus. Existem também dois tipos de pessoas que congregam nas igrejas, o espiritual e o carnal. A existência de pessoas que trazem escárnio e escândalo ao seio da igreja foi profetizado por Jesus e enfrentado pela igreja primitiva desde os primórdios, como afirmado. Não há meio de evitá-los, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Então, puxa-se a rede, no meio dessa rede vem todo tipo de peixe. Tem aqueles peixes que são comestíveis ou puros para os judeus, e aí tem aqueles que não são. Mas quem vai fazer essa separação? Quem conhece de peixe. Quem vai fazer a separação no último dia de quem é realmente salvo, quem não é salvo? Somente Deus pode fazer essa separação. E aí vai chegar um tempo de prestação de contas. Nosso trabalho não é julgar e apontar as pessoas, nosso trabalho é trazê-las. E aí a gente trabalha o evangelho nelas, trabalha o discipulado com elas, ora por elas, sabe, aconselha, mas a conversão está no foro íntimo. Cada pessoa tem que se decidir se quer ou não servir a Deus de coração. Tópico 2, a escolha dos peixes. A imagem da escolha e separação é bem nítida nas parábolas que apontam para o juízo final. A escolha entre os peixes comestíveis e os impuros representa a salvação dos justos e a condenação dos ímpios naquele grande dia. 2.1, a rede arrastada para a praia. Assim como os pescadores, após uma noite de pesca, arrastam a rede para a praia, dando como terminada a pescaria, da mesma forma acontecerá no final dos tempos. O reino de Deus é uma grandeza escatológica, nesse sentido em que Deus será reconhecido como único e santo, Deus e Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A parábola aborda o julgamento dos ímpios. Com isso, podemos entender que o texto é uma referência ao juízo final, ao julgamento do grande trono branco, momento este em que Deus julgará e condenará os ímpios, culminando assim na consumação dos séculos, colocando um ponto final na história como a conhecemos. Vai chegar o dia da prestação de contas. E eu fiz essa divisão lá no quadro, escrevi assim, ó, o tempo da paciência de Deus. Simboliza que Deus está dando um tempo para os homens se arrependerem, mas vai chegar um tempo da justiça e do juízo de Deus. Vai ser um tempo da prestação de contas. E a única coisa que vai fazer com que Deus não aplique a sua ira e a sua justiça sobre nós é se a gente de fato estava ou não apregado à pessoa de Jesus. Se você está apregado, se você está ligado à pessoa de Jesus, a ira de Deus já foi depositada toda em Jesus, manifestada toda nele quando ele foi crucificado na cruz. O problema é que tem muita gente que está na igreja, mas não sabe nem quem é Jesus. Tem muita gente que está no meio evangélico, mas pouco se importa com Jesus. Então essa é a referência que nós, professores, temos que levar para os nossos alunos aí, principalmente os jovens, que às vezes estão na igreja porque o pai mandou, porque está atrás de uma namoradinha, porque está atrás de alguma coisa, está ali porque é bom, ele é tocador, ele é músico, mas não tem nenhum relacionamento com Jesus. Então tome cuidado. Às vezes você canta bem, prega bem e lidera muito bem, você faz tanta coisa na igreja, mas não sabe quem é Jesus, não tem intimidade com Jesus. Cuidado no juízo final, o que vai fazer com que a gente seja separado e herde a vida eterna se chama Jesus Cristo de Nazaré. 2.2, a separação dos peixes. A imagem da separação é
icônica nos evangelhos. No fim dos tempos, Deus separará os justos dos ímpios, assim como são separados os bodes das ovelhas, o joio do trigo, os peixes na rede. Na consumação, o Filho do Homem estará sentado à destra de Deus Pai, cercado pelos santos anjos, e como pastor ele guiará o seu rebanho. Atualmente, algumas pessoas afirmam que Deus, por ser amor, não sentencia o ser humano à condenação eterna, mas não é isso que as Sagradas Escrituras afirmam, pois se de tal coisa acontecesse, Deus não agiria com justiça, pois ele é fogo consumidor. E eu explico novamente, a necessidade de nós explicarmos o tempo. Esse é o tempo da misericórdia, da graça. Esse é o tempo da bondade, do amor de Deus. Mas o mesmo Deus que é bondade, amor, misericórdia, o mesmo Deus é justiça. E ele não pode ser completo em si se ele for só um Deus bom. Ele precisa também ser um Deus justo. Então, para aplicar a justiça de Deus, ele vai olhar se as pessoas têm uma única marca, a marca de Jesus, do sangue do Cordeiro nas suas vidas. Tópico de número 3, o destino dos ímpios. O propósito original do ser humano não foi para ser condenado à morte eterna, ao lago de fogo e enxofre, pois isso foi preparado para o diabo e seus anjos. Todavia, devido à rebeldia, ao pecado e à rejeição da graça divina, o fim do ímpio será separado eternamente de Deus. 3.1, os anjos na consumação. Os anjos terão um papel primordial na consumação da história, pois eles aqui farão a separação entre os justos e os ímpios. Os anjos são os agentes da separação, pois os homens, em suas limitações humanas, não têm condições de fazer tal separação. Só Deus conhece e contempla o que há dentro dos corações. A missão dos anjos é fazer a separação entre os justos e os injustos, e a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura e viver uma vida de santidade. A igreja tem também o poder de disciplinar os seus membros, mas somente Deus tem autonomia de salvar ou rejeitar alguém. Não cabe a nós colocar alguém no céu ou condenar ao inferno. Até a gente costuma dizer assim, irmão, se a pessoa, ela mesmo tendo uma vida completamente torta, completamente complexa, se ela quiser ficar na igreja, a gente não tem o poder de excluir ninguém, irmãos. Nosso papel é trazer as pessoas, porque aqui é um hospitalzão mesmo, aqui é um hospital, aqui nós temos que trazer as pessoas para cá. Agora, se as pessoas passou o tempo que passou e não se arrependeram, aí não cabe a nós fazer esse julgamento. Por isso que vai chegar no dia da consumação, Deus vai enviar os seus anjos, não sabemos como os anjos identificarão, possivelmente Deus colocará algum sinal naqueles que pertencem a Deus. O sangue de Jesus Cristo provavelmente vai estar marcando o coração e a alma daqueles que pertencem a Deus, e o restante vai ser lançado fora. 3.2, a punição dos ímpios. O mal será destruído completamente, assim como o diabo e seus anjos. A morte também terá o seu fim no lago de fogo e enxofre. Hoje os ímpios que morrem esperam o juízo final no Hades, uma espécie de lugar intermediário, onde já sofrem pela ausência de Deus. Porém, na consumação dos séculos e diante do trono branco, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida serão lançados na morte eterna. A ausência eterna de Deus é uma condição inconcebível para o ser humano entender, pois Deus se fez presente em toda a realidade humana através de sua graça comum. Mas haverá um dia em que os ímpios perderão de forma definitiva toda a manifestação da bondade e do amor de Deus, restando somente a sua ira. E aí a gente que ainda está vivo, a gente não tem noção do que é isso. Mas quem já partiu já experimenta isso, esse afastamento de Deus. E aqueles que estão salvos, essa presença de Deus. Quando os ímpios, todos os homens, se apresentarem diante de Deus, forem julgados e condenados por Deus, todos eles vão se lembrar das oportunidades que tiveram. Ninguém vai se apresentar diante de Deus tendo justificativa. Todos vão se lembrar. Uns tiveram uma chance apenas, outros tiveram mais de 5, de 10, de 100, de 1000 oportunidades, independente da quantidade de oportunidades. Todos os homens tiveram a chance de se arrepender, mas preferiram permanecer nos seus delitos e pecados. E para concluir essa palavra, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano não é somente padecer eternamente no inferno, mas ficar eternamente longe da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos ao fim, então, desse trimestre. Fizemos aqui um resumo rápido dessa lição, apresentamos aqui a nova lição, e eu quero, então, me despedir aqui desse ano, desse trimestre, dessa lição, deixando a você também aí um feliz ano novo, que Deus possa te iluminar, te agraciar,
Com certeza na sua igreja haverá mudanças de professores, mas se você continuar dando aula, se você continuar sendo um professor da IBD, continue melhorando, se cobrando mais, fazendo o melhor para o Senhor, porque Ele fez o melhor para nós, para que a gente fosse salvo na pessoa de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima IBD em Foco. Se Deus nos permitir assim, será já em 2025. Deus abençoe.